Bom, agora o que eu quero apresentar para vocês é um resumo, tá? Porque depois a gente vai entrar em mais detalhes nisso, do que a gente tem de nanocomputação. Opa, soltou aqui meu laser pointer. O que a gente tem de nanocomputação no Nanocomp, né? Lá no nosso laboratório. Então eu vou apresentar para vocês aqui três sub-áreas, tá? Que é Field Coupled Nanocomputing, Photonic Crystal Computers e DNA Computing, tá? Bom, Field Coupled Nanocomputing é, diferentemente do transistor, ao invés de eu usar a corrente elétrica como fluxo de informação, eu uso agora a polarização, né, e o acoplamento de campo entre células para permitir com que a informação flua ou não. Então, a origem do Field Coupled Nanocomputing veio com os QCAs, né, o Quantum Dot Cellular Automata, os QCAs, né, vou chamar de QCAs, onde eu tenho basicamente uma célula, onde dentro dessa célula eu tenho 4 pontos quânticos, onde os elétrons podem estar posicionados, e os elétrons, eles tendem a... Eu tenho 2 elétrons livres aqui dentro, e como eu só tenho 2 aqui dentro, e os elétrons eles repelem, então eles tendem a ficar a maior distância possível, ou seja, nas diagonais. Então, ou eles ficam nessa diagonal ou nessa diagonal. Então eu vou considerar que quando eu tenho um pontinho preto é onde está o elétron, pontinho branco é onde não está o elétron. Então nesse caso os elétrons estão nesses 2 pontos, e eu posso dizer que isso é a lógica 1. E o contrário, se ele estivesse nesses 2 pontos, seria a lógica 0. O legal é que, olha só, se eu coloco uma célula do lado da outra, a polarização, ou seja, a posição dos elétrons dentro de uma célula, influencia a posição do elétron nas outras células. Então, se eu coloco um do lado do outro, elas tendem a ter a mesma polarização. E aí eu tenho um fio de QCA. Observe que o que está fluindo aqui é a polarização da célula e não os elétrons. Os elétrons estão parados dentro da caixinha. Estão só se posicionando na caixinha. Então, diferente do transistor, eu não tenho fluxo de corrente elétrica. Eu posso, por exemplo, criar um inversor, né? Uma porta-NOT. Então eu estou entrando um aqui, esse 1 se propaga pelo circuito e lá na saída eu tenho um 0. Por que eu tenho um 0? Porque se eu tivesse elétrons nessa posição, eu teria uma repulsão colombiana muito grande entre os elétrons, o elétron daqui com o elétron daqui. Como eu não tenho elétron aqui, ele fica mais estável nessa posição. Se alguém prestou atenção, pode me perguntar assim, mas por que não aconteceu isso aqui? Ó? Por que esse cara não ficou invertido com relação a esse? No início da simulação, se a gente olhar com calma, é porque aqui não, porque aqui é só uma animação, né? Essa célula realmente ela tende a ficar com a polarização da lógica 0. Mas esse aqui rapidamente polariza esse, e essa interação em lateral é muito mais forte que a interação em diagonal. E aí esse aqui faz com que esse e esse fiquem alinhados a ele. Então isso aqui é um fan-out. Ok? Trabalhando com isso, a gente pode fazer um monte de lógica. Então a gente tem um monte de artigo publicado já, até alguns mais antigos, outros mais recentes, fazendo lógica utilizando o QCA. Tá bom? Então selecionei um deles aqui para mostrar para vocês. Uma outra maneira de usar Field Coupled Nanocomputing, que é um filho do QCA, originalmente ele foi chamado de QCA magnético, é o NML, que é o Nanomagnetic Logic, ou lógica nanomagnética. Nesse caso, olha só, o que acontece quando eu coloco... O que acontece? Eu tenho um elemento magnético comprido, tá? E quando eu tenho um elemento comprido assim, os spins dos elétrons tendem a ficar alinhados nesse eixo comprido. Tá? Basicamente é isso. O que está mostrando aqui, pensa nesse retângulo com a seta preta. É esse que a gente está vendo. Tá? Então eu estou rotacionando o ângulo dessa seta, começando aqui em 0, tá? Apontando para cá, subindo até 90, depois 180, 270 e chegar a 360 de novo, e vendo a energia. A gente vê, é o que a gente está vendo aqui nesse quadradinho aqui. Ó. A gente vê que quando eu chego em 90 graus,
eu tenho uma energia mínima. Depois a energia sobe. E quando chega em 270, também tem uma energia mínima. Ou seja, a energia de ficar para cima e de ficar para baixo é igual. Ok? Agora, nessa outra curva aqui, eu estou vendo a interação desses caras com a mesma rotação de ângulos, comparado com um vizinho que está do lado dele apontando para cima. Então, quando chega em 90 graus, tem uma energia mais alta. Depois ela vai descer. Quando chega em 270 graus, ela tem uma energia mais baixa. Ou seja, ele é energeticamente mais favorável, invertendo a sua magnetização com relação ao seu vizinho. Esse pretinho aqui, esses pontinhos pretos, eles indicam a energia total, que é a soma dessa curva do quadradinho com a dos triângulos. E a gente vê que a energia mais baixa é exatamente aqui, quando eles estão com a magnetização invertida. Agora, se eu alinho eles pelo eixo mais curto aqui, fazendo eles ficarem compridos assim, eles preferem ficar com a mesma magnetização. Então isso aqui eu chamo de interação ferromagnética, porque eles mantêm a magnetização, e aqui antiferromagnética, porque eles invertem. De novo, eu posso posicioná-los e fazer lógicas. Então aqui está uma imagem de microscopia de um circuito real construído com NML. E aqui está imagens do nosso simulador, né? Então a gente desenvolveu um simulador aqui no laboratório, o primeiro paper foi em 2018, depois em 2019, a gente teve um aceito agora, que fica pronto em 2001, que a gente vê aqui como é que esses caras vão se magnetizando, né? A gente tem todo um controle para eles se magnetizarem. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente vai ter uma aula específica só de Field Coupled Nanocomputing, que eu vou mostrar essas duas alternativas, QCA e NML, e outras mais recentes e parecem mais viáveis. Tá? Isso aqui é um circuito, né, de um somador completo exportado do simulador. Uma outra coisa que a gente tem feito é, ao invés de usar também corrente elétrica, usar luz. Nesse caso, a gente usa o que a gente chama de cristais fotônicos. Bem rapidamente, cristais fotônicos são materiais semicondutores, né, que é com uma periodicidade, tá, de materiais com constantes dielétricas diferentes. Então pode ser em uma dimensão, quando essa periodicidade está em uma dimensão só, 2 dimensões, quando essa periodicidade está em 2 dimensões, ou 3 dimensões, quando a periodicidade está em 3 dimensões. O que a gente vai trabalhar aqui é com 2 dimensões, que pode, por exemplo, ser, isso aqui a gente chama de nanorods, né, bastões crescidos no ar, mas bem periódicos. Ou pode ser o contrário também, eu posso pegar um cristal e furar, que é até mais fácil, né? Porque o ar tem uma constante elétrica e o material aqui de silício ou arseneto de galho tem outra constante de elétrica. O que é legal nesse material é que, não vou entrar em detalhes, depois a gente vai falar sobre isso, é que eu tenho algumas frequências, ou seja, algumas luzes, algumas cores que são permitidas, que são essas que estão no azul, e outras que não são permitidas no material, tá? Então o que acontece? Quando eu pego uma luz que está nesse comprimento de onda aqui, nessa frequência que não é permitida e jogo no cristal, ele bate e reflete, tá? Então ele bate e reflete. Isso é o que acontece, por exemplo, na asa da borboleta, na asa do besouro, na pena do pavão, é exatamente isso. Aquela cor que a gente vê é a cor que bateu ali e foi refletida. Tá? Bom, eu posso criar defeitos. Ao criar defeitos nessa estrutura, aí eu posso jogar a luz caminha por esses defeitos. Brincando com esses defeitos, eu posso fazer porta lógica. Então aqui é uma porta lógica que a gente chama porta da maioria, que a saída vai ser a maioria das entradas. Né? Aqui a gente vê um exemplo que entrou 0, 0 e 1, saiu 0, transmissão baixa de luz. E aqui a gente entrou 0, 1, 1, saiu 1, transmissão alta de luz. Né? Isso aqui foi trabalho em 2 artigos diferentes, tá? A gente vai entrar em detalhes mais com eles mais para frente. Essa aqui é com DNA. Single strands of DNA can be used as both inputs and outputs. Here we show an example of a simple join operation, essa é uma porta which takes 2 input strands to a gente tem produce o an A e output o strand. B. Então só vou ter o C se eu tiver A e B. The first input binds to an exposed region and displaces an intermediate. Então o A conecta no This allows the na second molécula input de to bind DNA. and displace the E output. aí com isso o B pode conectar e aí libera um C.
E para saber se a resposta é verdadeira ou não, você pode conectar e liberar uma proteína This output then displaces a signal que, por strand, exemplo, emite luz. which emits light that can be measured. Certo? Esse é um computador um pouco diferente, né? Porque é um computador que vai se destruindo. Mas a gente começou a trabalhar com isso, a gente tem uns artigos bem interessantes agora publicados, né, nessa tecnologia. Tem alguns alunos trabalhando lá no laboratório, algumas coisas muito legais estão saindo. O legal dessas tecnologias, tanto o Field Coupled Non-Computing, Photonic Crystal Circuits e o DNA Computing, é que eles são low energy, baixa energia. E aí eles chegam nos limites fundamentais da computação. Porque quando você tem uma computação hoje, o que a gente tem? Como entrada a gente tem energia elétrica e bits. Né? O programador passa bits para o computador. Né? Aqui o nosso programador aqui, Homer Simpson, passando bits para o computador. O que o computador responde? Bits, que são traduzidos em imagens e números, seja lá o que for. E sai também energia. Sai uma energia que é recuperada pelo próprio computador. Isso aqui hoje não existe, reciclado não existe. Mas eu vi uma palestra recentemente de um grupo que estava pegando o calor gerado pelo computador para gerar uma pequena energia para voltar para o computador, como se fosse uma pequena usina termoelétrica dentro do processador. Fantástico esse trabalho. Tem uma energia recuperada, não recuperada, energia que se perde, que é a grande maioria da energia perdida nos computadores atuais. Hoje isso aqui é o grande papel do computador. Ele perde isso aqui, ó. A energia chega e vai embora. Tá? Acontece que essas novas tecnologias diminuem drasticamente essa energia não recuperada. E aí a gente começa a pensar numa outra energia, que é a energia perdida pela irreversibilidade. E essa aqui que a gente vai preocupar um pouquinho agora. Por que é essa irreversibilidade? A gente vai pensar em computadores reversíveis. Porque, na verdade, a informação que passa pelo computador está totalmente ligada à termodinâmica. Imagina num determinado sistema que eu tenho, por exemplo, uma molécula flutuando dentro de uma caixinha. Se essa molécula está do lado direito, na metade direita da caixinha, é lógica 1. Se ela está na metade esquerda da caixinha, é lógica 0. Tá? Bom, imagina que eu tenho qualquer um dos estados, 0 e 1. E eu vou aplicar uma operação que chama de reset. Vou empurrar para 0. Eu tiro essa divisória, coloco essa divisória aqui na esquerda e vou lentamente empurrando essa divisória até no meio. Vocês concordam que não interessa se o dispositivo está em 1 ou se o dispositivo está em 0? Ao fazer essa operação de pegar essa barrinha e empurrar até a esquerda, a molécula vai estar do lado esquerdo, representando a lógica 0? Vou fazer um reset. Isso é claro, né? Então essa minha operação de reset tem duas condições iniciais possíveis, 0 e 1, e só tem uma condição final de saída, que é a 0. Se eu tiver na condição de saída, eu não sei qual foi minha condição de entrada. Concorda? Eu não sei se antes estava 0 ou estava 1. Isso é importante, porque a informação está ligada, como eu disse, com a termodinâmica. E a gente vai lá na segunda lei da termodinâmica, entropia. A entropia é igual a Kb, onde Kb é a constante de Boltzmann, tá? Ln, o logaritmo natural, de W, onde W é o número de possibilidades. E o calor gerado é, no mínimo, né, a variação de entropia do estado inicial para o estado final, vezes a temperatura do ambiente. Tá? Então, no estado inicial, como a gente já viu, eu tenho SI, KB, Ln de 2, porque eu tenho dois estados. No estado final, eu tenho SF, é KB, Ln de 1. O logaritmo natural de 1 é 0. Então, quando eu faço o meu ΔS, que é a entropia final menos a entropia inicial, é 0 menos KB Ln de 2. Então, esse ΔS vai ser menos KB Ln de 2. Isso diz que a minha energia produzida, meu calor gerado, vai ser no mínimo KB T Ln de 2, né? Que é o KB Ln de 2 vezes a temperatura. Então, toda vez que eu tenho um processo que a gente chama de irreversível, ou seja,
eu chego aqui no estado final, eu não sei qual era o meu estado inicial, eu não consigo voltar ao meu estado inicial, eu tenho uma solução irreversível e ela gera calor. Tá? Aqui está mostrando um trabalho, dois trabalhos mostrando como que em Field Coupled Nanocomputing a gente consegue trabalhar abaixo desse limite de KBT ln de 2, coisa que o transistor CMOS hoje não faz. Então, por exemplo, uma porta AND, eu tenho lá entradas A e B e a saída Y. Se a minha saída Y for igual a 0, quais eram os valores de entrada? A resposta é não sei. Pode ser 0, 1, 0, 1, 1, 0 ou 0, 0. Ou seja, essa é uma porta irreversível e com isso ela dissipa calor. Tá? A informação é perdida e dissipa calor. Bom, nós temos uma série de trabalhos com isso aqui também, com artigos bem recentes, tá? Bem interessantes. E vai ser também tema de uma das aulas. Tá? Não sei ainda se vai ser uma aula convencional ou possivelmente uma palestra convidada. Né? No final do curso a gente vai ter algumas palestras convidadas. Talvez essa seja uma das palestras convidadas, que aí eu vou convidar o meu ex-aluno de doutorado, o Jefferson, que fez o doutorado brilhantemente nessa área, para eventualmente fazer essa palestra para vocês. Tá bom? Bom, gente, então era isso. Agradeço vocês por terem tido a paciência de assistir essa aula. E agora a gente começa, de fato, os temas importantes desse curso. Tá? Nos vemos em breve. Um grande abraço.